Este é um mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. A campanha é conhecida como Agosto Branco e chama atenção para a prevenção e tratamento dessa doença. O repórter Pedro Farias traz as informações e também orientações de como prevenir essa doença. Boa noite, Pedro. Boa noite, Darcy. Boa noite a você que está em casa. Pois é, você sabia que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata pessoas no mundo? Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia, em 2020 foram mais de 1,7 milhões de pessoas que contraíram a doença e 30 mil delas foram aqui no Brasil. Pois é, por isso que é tão importante a campanha do Agosto Branco, para a gente conscientizar as pessoas sobre essa doença. E para falar sobre isso, esclarecer para a gente algumas questões sobre o câncer de pulmão, eu estou aqui com a doutora Maria Prata, ela que é pneumologista, e ela vai esclarecer para a gente algumas dúvidas sobre isso. Boa noite, doutora Maria, obrigado por nos dar essa entrevista. Começa falando para a gente quais são os principais causadores dessa doença, os principais vilões aí, né, do câncer de pulmão. Bom, o tabagismo ele ainda é a principal causa da doença no Brasil e no mundo. Mas existem outras causas além do tabagismo, né? O tabagismo ele vai representar aí quase 90% das causas, mas existem outras, né? Como exposições específicas, né? Como, por exemplo, amianto e alguns gases nocivos, mas na maioria das vezes apenas o tabagismo explica o desenvolvimento da doença. Certo, doutora. E como nós podemos detectar o câncer de pulmão? Existem alguns sintomas que a doença se manifesta no corpo? Sim, existem alguns sintomas que sugerem, né, para essa possibilidade. Então, perda de peso, dor torácica, tosse, expectoração sanguinolenta, rouquidão. São exemplos de sintomas que podem estar associados ao surgimento da doença. Esses sintomas, eles têm uma ampla variabilidade, porque eles dependem muito da localização da lesão no pulmão, e o diagnóstico, ele é feito através de um exame de imagem, né? Na sequência, né, a partir de uma alteração sugestiva no exame de imagem, então a gente precisa da biópsia para poder dar o diagnóstico da doença. Certo, doutora. Então a gente quer saber também quem são as maiores vítimas do câncer de pulmão. São os mais velhos, os mais novos? Quem são os que precisam tomar aí mais cuidado para não manifestar a doença? Então, ela é uma doença mais prevalente em pessoas acima de 60 anos. Sexo masculino também apresenta uma incidência um pouquinho maior. Pessoas com exposições específicas, né? Então, quem fumou bastante no passado precisa fazer rastreio. Quem fuma atualmente, quem fumou bastante no passado, precisa fazer o exame de imagem para rastreio desse diagnóstico, né? Porque é possível fazer detecção precoce, ou seja, antes do aparecimento dos sintomas. Pessoas com exposição a alto índice de poluição ambiental também precisam estar atentas a essa possibilidade. Então, de uma maneira resumida, sexo masculino, acima de 60 anos, tabagista, com história familiar ou pregressa pessoal de câncer, precisam ser investigados para câncer de pulmão. Certo, doutor. E como a gente faz para prevenir o câncer de pulmão? Quais são os cuidados aí que a gente deve ter para não correr o risco de desenvolver a doença? Partindo do princípio que é um hábito evitável, né? Então, não fumar, em primeiro lugar, é a principal coisa para evitar esse tipo de doença. Mas também cuidados de saúde, né, que todos nós conhecemos, então bons hábitos alimentares, atividade física, horas adequadas de sono, são exemplos, né, para poder manter a saúde em dia, né, se é que a gente pode chamar assim. E o tratamento da doença, uma vez que você tem esse diagnóstico, ele também vai depender do tipo do tumor e se ele está localizado ou se ele não está localizado, né. Então, hoje a gente tem um arsenal terapêutico bastante amplo, né, que pode envolver cirurgia ou não, pode envolver quimioterapia sob diversas estratégias, né, farmacológicas, e pode envolver o tratamento com radioterapia também. Então, a escolha dessa terapêutica, ela leva em consideração o próprio estado de saúde do paciente, né, e o estadiamento, ou seja, qual é a magnitude dessa doença naquela pessoa. E doutora, quais são os tratamentos da doença? Ela tem cura? Existe algum tratamento que possa ser feito para curar o câncer de pulmão? A mensagem é a seguinte: se você fuma, busque tratamento para o tabagismo, pare de fumar, faça exames de screening, né, de rastreio para a doença. É possível
tratamento efetivo quando a doença ela é diagnosticada em momentos precoces. Se você já fumou ou se você tem história pessoal de um diagnóstico de câncer pregresso ou uma história familiar desse tipo de doença, você também é candidato a fazer screening. Procure um pneumologista, faça um exame de imagem do pulmão, faça avaliação respiratória, que quanto antes a gente consegue um diagnóstico mais assertivo, a gente pode ser no tratamento. Doutora, muito obrigado pelas informações e pelas orientações. E para você aí de casa, fica as orientações também. Previna-se, cuide da sua família, seus amigos e alerte as pessoas sobre o câncer de pulmão e a importância de se prevenir em relação a essa doença. Eu volto com você, Darcy. Obrigada, Pedro.